Hoje é adjunto adverbial. Nada difícil, nada muito complicado. Vocês vão ver até que já conhecem bastante esse assunto. Então vamos lá iniciar? Bem, o adjunto adverbial, definição bem simples, é o termo que se refere ao verbo, ao adjetivo e ao advérbio. Ele faz essa referência apresentando algumas circunstâncias, né? Ou seja, ele modifica o sentido, ele amplia, melhor dizendo, o sentido do verbo, do adjetivo ou do advérbio a que eles se referem. Fazem isso apresentando algumas circunstâncias, circunstâncias de tempo, de modo, de lugar, de intensidade e por aí vai. Bem, vocês devem estar se perguntando, mas a gente já não estudou isso? Já. O adjunto adverbial nada mais é do que você observar o advérbio, mas de uma maneira sintática, do ponto de vista da sintase, ou seja, a função que essa expressão tem dentro da oração, tá certo? Então, o adjunto adverbial nada mais é do que o advérbio, mas o advérbio observado a partir da sua função sintática, da função que ele tem dentro da oração. Portanto, a maneira como ele age, a maneira como ele interfere no sentido da expressão é exatamente a mesma do que o advérbio. Só que quando eu chamo de advérbio, é que eu estou observando do ponto de vista morfológico, da classe da palavra. Quando eu chamo de adjunto adverbial, eu já estou analisando do ponto de vista sintático, da função dessa expressão dentro da oração. Mas, como eu disse para vocês, o sentido, a ideia que eles passam e, logicamente, a sua classificação vai estar de acordo com a circunstância que ele apresenta, da mesma forma que o advérbio. Então, todas aquelas classificações que a gente estudou no advérbio, todas elas estarão presentes aqui também para o adjunto adverbial, tá bom? Assim nós vamos ter adjunto adverbial de modo, né? Bem, mal, melhor, pior, assim, são vários adjuntos adverbiais de modo. Destacar aqui que muitos que terminam em mente, né, que a terminação da palavra é mente, são também adjuntos adverbiais de modo. Olha o exemplo. Felizmente, a criança chegou. Olha a terminação. Terminação em mente, adjunto adverbial de modo. Esse adjunto adverbial pode ser de tempo. Hoje, amanhã, ontem, cedo, tarde, por aí vai. Ontem jantamos juntos. Observe que o ontem ele se refere ao verbo jantamos. Olha, consegui fazer uma seta aqui. O felizmente se refere à ideia geral da frase, por isso, inclusive, que ele está separado por vírgula do restante da frase. Então, sempre essas palavras elas vão apresentar circunstâncias em relação à ação verbal, à informação que é passada no texto, se referindo a um verbo, se referindo a um adjetivo ou se referindo a um outro advérbio, tá bom? Continuando, intensidade. Esses são aqueles que podem ser associados a um adjetivo e a um advérbio. Na grande maioria das vezes, o advérbio se junta a um outro verbo, tá bom? Muito, pouco, mais, menos, bastante, por aí vai. Gostamos muito da apresentação. Muito, adjunto adverbial de intensidade, relacionado aqui ao verbo gostamos. Ok? Aqui mais alguns tipos de advérbios. Advérbio de negação. Não estamos na mesma classe. Advérbio de afirmação. Certamente faremos o curso. Adjunto adverbial de dúvida. Provavelmente chegarei atrasada. Adjunto adverbial de finalidade. Eu me esforcei para a prova, a fim de fazer a prova. Adjunto adverbial de matéria. O caderno é feito de papel reciclado. A matéria que compõe o caderno. Adjunto adverbial de lugar. Ficamos em casa. Aqui já é uma expressão, não só uma palavra isolada. Adjunto adverbial de meio. Viajamos por meio de quê? Usando o quê? Usando o carro. Viajamos de carro. De concessão. Saímos apesar da neve. De argumento. Chega de brigas. O que é que eu quero que vocês observem? São muitas as classificações, então tem muita coisa para a gente aprender, muita coisa para a gente gravar na cabeça. Não há necessidade de você se preocupar em decorar a lista de todos os advérbios. Olha a quantidade de advérbios de lugar que nós temos aqui. Você não precisa se preocupar em decorar todos esses advérbios. Você tem que
Perceber é o sentido, a ideia que passa. Talvez é uma palavra que dá a ideia de dúvida. Portanto, é um advérbio de dúvida. Quando nós vemos realmente, dá a ideia de quê? De que eu estou afirmando algo, portanto, um advérbio de afirmação. Então é isso que eu quero que vocês percebam, que a classificação do advérbio está relacionada ao sentido, e é com isso que vocês devem se preocupar. Vocês têm que observar o sentido que essa expressão acrescenta ao contexto em que ela está inserida, tá certo? Então, não se preocupem em decorar a lista de advérbios, e sim em perceber o tipo de ideia que eles transmitem, tá bom? Só para a gente fechar aqui, né? Porque o importante é a gente aprender a utilizar e observar esses adjuntos adverbiais dentro do texto. Então eu trouxe aqui para vocês aquele texto que nós trabalhamos na resolução de questões na aula de segunda-feira, para que vocês observem o uso desses advérbios. Então vamos lá. Por que salivamos diante de uma comida apetitosa? A visão do prato e seu cheiro estimula o cérebro, que aciona as glândulas produtoras de saliva. Isso acontece porque o organismo já está se preparando, já adjunto adverbial de tempo. Antecipadamente também é um advérbio de tempo. A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, que por sua vez aciona as glândulas produtoras de saliva, secreção que tem a função de ajudar o aparelho digestivo a decompor a comida ingerida. Essa relação é um exemplo de reflexo condicionado, descoberto pelo fisiologista russo Ivan Pavlov, em um experimento clássico de lugar. Toda vez que alimentava um cão com um pedaço de carne, Pavlov fazia soar antes uma campainha. Com um pedaço de carne, um cão com um pedaço de carne, na verdade, né? Eu não precisava aqui circular cão. É um instrumento que ele usou para fazer o seu experimento. Antes, ideia de tempo também. Resultado, sempre, ideia de tempo, que ouvia esse som, o cachorro começava a salivar, mesmo sem ver a carne nem sentir o seu cheiro, prova de que havia sido criado em seu cérebro, lugar, uma associação entre a campainha e a hora em que o alimento era servido. O curioso é que a quantidade de salivação varia de acordo com o estado motivacional da pessoa. O indivíduo faminto tende a salivar muito mais diante de um prato de comida. Aqui, o muito, ele se refere ao mais, que também é um advérbio. Então, é um advérbio modificando a ideia de um outro advérbio. Tá certo, pessoal? Então, era isso. Eu queria mostrar para vocês aqui o uso do adjunto adverbial dentro do texto, porque o importante é que vocês aprendam a identificá-los quando estiverem fazendo a leitura e, principalmente, aprendam a utilizá-los quando forem escrever os seus textos, tá bom? Então, a gente encerra aqui a nossa aula. Fica como sugestão de atividade, atividade que está lá nas páginas 198 e 199 do livro de vocês, do livro didático, questões 1, 2 e 3, tá bom, pessoal? Como sempre, não precisa copiar as perguntas, basta mandar as respostas, tá bom? Então a gente encerra por aqui, espero vocês na aula de amanhã. Qualquer dúvida é só entrar em contato lá pelo WhatsApp. Até, pessoal. Forte abraço.